que sabe ou que acha, não sei qual é, que faz parte da família de Deus? Ok? Ok. Então há várias pessoas, talvez alguns não levantaram as mãos, mas eu não vou dizer quem é que foi, porque cada um tem a sua ideia e talvez estão preocupados de dizer, primeiro deixa eu ouvir o que é que o pastor diz antes de eu levantar as mãos, não é? Então, eu queria só, não é, falar, e não sei se conseguem filmar, eu vou aqui para baixo depois. Não esquecer de continuar também a orar por o irmão Tavares. A irmã Tavares está aqui, e a filha, e às vezes é uma coisa como a Noémia estava a dizer, não é? Às vezes tem visitado pessoas que estão no hospital ou que estão até a tomar medicamentos que nunca tomaram no passado e afeta, não é? Eu lembro de visitar uma irmã e ela estava mesmo, perdeu a cabeça porque ela estava no hospital, não conhecia ninguém, ninguém falava português, ela estava a tomar medicamentos para a dor e foi uma coisa assim um bocado... Se os irmãos aí não conseguem ver daquele lado, more or less, mais ou menos, não é? Ok. Mas é só para conseguirem, e a gente depois eu vou pedir à Noémia para traduzir, porque ela faz tradução, mas eu vou só vir aqui só para explicar aos irmãos o porquê. Isto aqui, como os irmãos veem em preto, é uma quê? Uma maçã, não é? Então, conseguem ver. Para aqueles que não conseguem ver, podem mudar de lugar. A irmã ali do lado talvez é mais fácil. Eu sei que já aqueceu o assento, mas pode mudar para aqui, só para poder ver melhor, não é? Para não conseguir... Então, isto é uma maçã e quando a gente vê aqui, uma maçã tem a parte de dentro, não é? Não sei o que é que chamam em português, mas em inglês é the core of the apple. É o caroço. Mas aquela parte onde está o caroço tem um nome em inglês, não é? Aquela parte toda. O core, não é? Não sei qual. Mas esta parte tem os caroços, mas a gente quase que nunca come essa parte. Alguns gostam, mas a gente come à volta, morde aqui e depois deita esta parte com os caroços para fora, não é? E tem o pauzinho normalmente, o centro, vamos lá dizer. Então, os irmãos sabem que nós, como crentes, ou aqueles que amam a Deus, nós somos feitos por três coisas. Nós somos espírito, alma e corpo. Não é assim? Espírito, alma e corpo. Agora, onde é que Deus fala conosco? Deus fala no nosso espírito. Não é assim? A gente vê aqueles bonecos, não é? Que têm põe um diabinho aqui e um anjinho aqui, e depois ele diz isto e o outro diz isto, e a gente pensa, não é? Depois ele pensa, ok, vou fazer isto, o que está a dizer o anjo, mas depois vou... Mas, realmente, onde é que Deus está agora? Onde é que Deus está agora? Deus está em nós, através do seu Espírito. Não é assim? Então, nós como crentes temos valores, e é isto que está aqui a dizer, valores fundamentais que a gente cremos em certas coisas, mas às vezes essas coisas em que nós estamos a crer não são verdade e não são bíblicas. Sabem isso? Por exemplo, orar com os olhos fechados e as mãos assim. Vou usar isso só como exemplo. Aonde é que na Bíblia diz, quando orai com os olhos fechados?
e com as mãos assim. Quem é que faz mais isto? É os hindus. Os hindus é que fazem mais isto. Namaskar. E eles fazem assim. Então, de onde é que isso veio? Se calhar foi um padre que as pessoas estavam a portar-se mal. Ele disse, fecha os olhos. Para eles não verem a pessoa ao lado dele e estarem com os olhos fechados. Não é? Por exemplo, outro valor fundamental que a gente tem é quando oramos temos que orar de joelhos. Onde é que isso diz na Bíblia que quando orar tem que pôr-se de joelhos? Eu lembro quando eu era jovem, e a Irmã Tavares também era jovem naquele tempo, se calhar, quando eu era criança, eu ia ao culto de oração, e o culto de oração era numa sexta-feira, não era? Ou quarta-feira. E eu gostava daquele culto porque eu podia dormir. Quando o meu pai dizia, vamos orar, a gente ajoelhava-se e eu sabia que tinha que pôr confortável e não sei porquê, mas conseguia saber quando é que tinha terminado o culto. E eu levantava-se, amém, não é? O meu corpo já estava acostumado, tinha aquelas horinhas ou minutos, não é? Então, há valores que nós temos e que até os nossos pais nos ensinaram, que a gente, hoje em dia, ainda continua com esses valores, mas não quer dizer que eles são bíblicos. Não é? Orar de joelhos, sim, é uma coisa importante. Mas quando o sumo sacerdote ia para o tabernáculo encontrar-se com Deus, como é que ele ia? De acordo da Bíblia, ele tinha que andar e ele tinha campainhas nas vestes, porque se ele pecou contra Deus, ele caía, e se eles já não ouviam as campainhas a tocar, sabiam que ele estava morto e agarravam uma corda e puxavam ele para fora. Se ouviam, eles sabiam que ele ainda estava vivo, mas ele ia de pé, ele tinha que andar. Davi deitava-se na presença de Deus. Outros estavam com as mãos levantadas. Por exemplo, a Santa Ceia é uma coisa pessoal. E eu lembro quando era jovem que eu ia ao culto de Santa Ceia e eu tinha medo de ir ao culto de Santa Ceia. Porquê que eu tinha medo? Porque as pessoas, se elas sabiam que eu tinha feito algo errado ou se tinha pecado, eu não podia tomar Santa Ceia porque eles iam denunciar-me e dizer, não, o Abel fez isto ou fez aquilo. Então quando ia tomar Santa Ceia, eu sentia-me como um pecador. Estava sempre a olhar para os lados, a ver quem é que estava a olhar para mim. Sentia-me condenado, pensava que talvez eu tinha feito alguma coisa e que as pessoas iam me castigar. Agora, a Bíblia diz o quê nesse versículo? Examine-se o homem a si mesmo. Não diz examinar uns aos outros antes de tomar a ceia. Porque eu podia ter chegado hoje de manhã, fiz alguma coisa ontem, hoje de manhã, e eu pedi perdão a Deus antes de vir tomar a ceia. Como é que o irmão e a irmã sabem se eu pedi perdão ou não? Há pessoas que têm feito coisas, não é, terríveis. Não é? Por exemplo, se entrasse aqui uma prostituta, ia sentar-se aqui e durante o louvor ela pediu perdão e ela agora ia tomar a ceia. A gente talvez dizia, pelo amor de Deus, não tomes isso. Não podes fazer isso. Vais para o inferno agora mesmo. Não é? Outra coisa que a gente, fundamental, que a gente diz aos nossos filhos, se tu fazes isso, vais para o inferno.
E a gente nasce com esse pensamento. Outra coisa fundamental que a gente tem é a esposa tem que se submeter ao marido, que é bíblico. Mas há certas coisas que o marido e a esposa têm que... A Bíblia diz que quando chega às coisas espirituais, que não há homem, não há mulher. Agora os irmãos não começam a ficar com calor porque eu ainda vou chegar lá, ainda estou a fazer a papinha. Então, nós às vezes, quando a gente queremos saber alguma coisa de Deus, a gente diz à esposa, vai orar. Vai ver o que é que Deus diz. E ela vai orar. Não é? E depois e o marido, então, o que é que Deus disse? Não, Deus diz isto. Mas depois há outras coisas que ele pensa que sabe, e quando ela diz, mas isso não é bíblico. Não é bíblico o que é? Eu sei o que é que estou a fazer. Eu sei que aqui não acontece, não é? Mas a igreja em Hong Kong tem acontecido muito esse problema. Não me digas nada, eu sei o que estou a fazer. Eu não tenho cabeça para pensar. Mas quando ele chega a um ponto que não sabe, ele diz, mulher, ora aí a Deus, a ver o que é que ele diz. Isso é um pensamento. E infelizmente, às vezes, estes pensamentos fundamentais tomam posse de quem nós somos. E a gente às vezes porta-se de umas certas maneiras que não são bíblicas. Fazemos certas coisas que não são bíblicas. E o que é que acontece? Deus detesta religião. Quando a gente temos hábitos e vivemos certas coisas, é um problema, porque a nossa alma está em controle daquilo que é o Espírito. Então, quais são as coisas? E sabe qual é o problema, irmã? Quando a gente adapta essas coisas de tal maneira que elas tornam-se religião. E a gente já não quer mudar. A gente até dizemos, eu nasci assim e... Isso é bíblico? A Bíblia diz, eu nasci assim e hei de morrer assim? Não. A Bíblia diz que a gente está a ser transformados de glória em glória. Então tem que haver mudança na nossa vida. Cada um de nós temos uma jornada, estamos a crescer mais e mais. Então o que acontece é a lei, porque muitas vezes os nossos pensamentos fundamentais é a lei. E nós dizemos, Deus só te ama se tu vestes assim ou se tu falas assim. E na realidade é a verdade. Não é? Eu lembro que, por exemplo, a minha mãe, quando ela era jovem, e talvez a irmã Tavares e outras irmãs aqui, Deus trouxe uma convicção a ela para ela não usar brincos. Quem é que trouxe essa convicção? Foi Deus, mas foi uma convicção pessoal. Então, quando é uma coisa pessoal, é para quem? Era para ela ou era para os outros? É para ela, porque Deus estava a falar com ela. Não é? Vamos dizer o álcool. Os irmãos que estão aqui conhecem que o meu pai tinha uma convicção do álcool. E eu lembro que quando era criança havia irmãos que escondiam o álcool. Tinham aquela garrafa, lembram-se daquele dia, não sei se hoje em dia ainda tem, Fanta Grape. Lembram-se Fanta Grape? Era aquela Fanta, mas era assim, da cor de vinho. Então, desculpe, os irmãos punham vinho nessa garrafa e levavam para o piquenique. E o meu pai, naqueles dias,
ele como gostava de falar contra isso, ele ia propositamente ter com esses irmãos e dizia: posso beber um bocadinho de Fanta? Então as pessoas já não sabiam o que fazer, porque agora aquela Fanta já estava podre porque tinha outro sabor, não era doce. Mas aquilo era uma convicção que o meu pai tinha. Fundamental, porquê? Porque ele veio de um lar onde eles bebiam e eram alcoólicos, e ele sentiu da parte de Deus que tinha que enforçar isso, porque ele não queria ver outras pessoas a viver essa vida. Agora, será que a Bíblia diz que a gente não pode beber? A Bíblia não diz que a gente não pode beber. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho. Isso quer dizer que tem que haver um limite. Agora, nós temos que ter essa convicção perante Deus, e é uma coisa fundamental que a gente tem que viver assim. Por exemplo, outra coisa que não é nossa, mas no catolicismo, uma coisa fundamental para os católicos é que os homens, os padres, não se podem casar. Mas agora há escândalos que esses homens estão a fazer outras coisas. E para mim não faz sentido. Porque é que eles não deixam os homens casar para evitar as outras coisas? Eles deviam deixar eles casarem. Porquê? Porque se eles deixarem eles casarem, não vou dizer que vai parar essas paixões, mas vai ajudar nesse sentido. Mas é uma coisa fundamental. Porquê? Porque eles tomam um versículo e dizem: mas tinha este homem que era um eunuco e ele não casou-se, então... Mas o problema é que esses homens estão a fazer outras coisas, e todos nós que estamos aqui conhecemos essas histórias, não é? Eu lembro que o pastor Marilton, eu não conhecia essa história, mas ele disse-me que ele no Brasil foi uma área onde havia lá muito não é? O espírito de religião, catolicismo, e também muitos curindeiros, não é? Faziam coisas. E ele diz que quando entrou naquele país, naquela cidade, aquilo estava tudo... As pessoas tinham medo dos bruxos e das bruxas. E Deus disse a ele para fazer certas coisas, e ele começou a fazer. Ele convidou os católicos, isto e aquilo. E ele depois teve uma pessoa que converteu-se e que era o assistente do padre. Sacristão. Agora já não quero ir muito à frente, mas ele era sacristão não só para a igreja, para outras coisas. Então, um dia esse padre ficou zangado porque ele viu que a igreja estava a crescer, e ele agarrou no alto-falante e disse à cidade: olha, tem aqui um homem que está a falar contra a igreja católica, que. E o pastor Marilton o que é que fez? Como ele ainda era jovem e não... Mas Deus usou isso. Ele foi, agarrou e disse: ele está a dizer que eu faço isso, mas sabem o que é que ele está a fazer? E aquele padre teve que... Mas agora a minha pergunta era: se ele tivesse casado, havia menos oportunidade disso acontecer. Então, há coisas fundamentais que a gente pensamos que é Deus, mas não é Deus. Eu vou só mudar aqui para cima outra vez, para poder usar um outro exemplo. Eu não vou acabar hoje, mas quero... Não sei se... eu vou só pôr assim por causa de poder ver. Mas eu há um tempo atrás falei sobre isto, mas senti da parte de Deus só
falar sobre isto outra vez. Não sei se consegues ver esta cadeira. Ali em cima, a máquina. Então, eu sei que as cadeiras são iguais. Se a gente for ver na Bíblia, nós somos filhos ou filhas de Deus. Não é assim? Mas nós fomos o quê? Adotados. Então, se esta cadeira aqui é a cadeira dos filhos de Deus, não é? Mas há um outro filho que, se eu pusesse aqui, eu dissesse que é um órfão. Há uma diferença entre um órfão e um filho adotado? Ok, não, mas pela lei, eu que estou adotado, eu tenho pais. Não tenho? Um órfão, o nome órfão diz que ele não tem pais. E depois há outro filho que chama-se o filho pródigo. Filho pródigo está perdido, tinha pai, fugiu de casa, não quer ter pai. Então há o filho pródigo, há o órfão e há o filho de Deus. Porque quando a gente nos tornamos filhos de Deus, a Bíblia diz que a gente recebe o seu nome. É por isso que nós nos chamamos cristãos. Cristão. Mas agora há um problema. O Filho de Deus, de acordo com a Bíblia, de acordo com valores importantes na Bíblia, será que eu devia ser uma pessoa pobre? Será que eu devia ser uma pessoa que não tem recursos? Será que eu devia ser uma pessoa que esteja sempre doente? Será que eu devia ser uma pessoa que esteja sempre a sofrer? Não devia estar assim. Mas o problema é que há muitos crentes que são crentes, amam ao Senhor, mas o seu relacionamento com Deus é como se eles fossem órfãos. Os irmãos sabem que um órfão tem muito medo. Tem medo de quê? Medo do futuro, medo de estar sozinho, medo de não ter alimento. Então um órfão, quando ele tem esse problema, o que é que ele faz? Ele às vezes vai roubar comida, ele diz mentiras para conseguir ter coisas, consegue até chorar, não é? Se alguns já tiveram experiências com drogados, por exemplo, drogados eles conseguem fingir, choram, e a pessoa até sente dó. E um órfão é assim. O que é que um órfão faz? Um filho. Quando um filho ora a Deus, eu estou a dizer filho, estou a incluir as irmãs, só para ser mais fácil neste sentido. Quando uma pessoa é um filho ou uma filha, não é? Quantas pessoas aqui já têm filhos? Quantas vezes é que o seu filho vai ter consigo a sua filha e disse: "Oh papá, não sei se é a tua vontade, mas hoje eu estou com muita fome. Papá, podes me dar qualquer coisa, porque eu não sei se eu portei-me muito bem, papá. Perdoa-me, papá, eu não sei, dá-me comida, papá." Já ouviram algumas famílias, os filhos a fazer isso? Porquê? Eu não sei, o meu filho, ele, hoje em dia até que requer. E não só requer, ele diz o que ele quer. Se eu faço certas coisas, ele diz: "Eu não gosto disto. Eu quero outra coisa." Porquê?
Eu nunca vi o meu filho de manhã orar e dizer: Senhor Jesus, eu não sei se é a tua vontade, mas eu preciso de comer hoje. Fala com o meu papá para ele preparar qualquer coisa. Nunca vi o meu filho orar assim. Agora, o órfão, como é que o órfão ora? Os órfãos até estão nos semáforos a fazer assim. Dizer: ai, eu não sei se tu hoje tens uma migalha para me dar. Oh Deus, eu estou a sofrer tanto. Eu não sei se é a tua vontade para tu me abençoares, mas Deus, ajuda-me. Oh Deus, eu estou-me a sentir tão mal. Não sei se é a tua vontade, Deus, para tu me curares ou para dares-me saúde. Eu estou a passar por tantos problemas. Oh Deus, perdoa-me, Deus. Deus, oh Deus, ajuda-me. Eu não sei, Deus, o que é que eu fiz de mal? Porque eu não mereço isto. Valha-me, Deus. Eu não sei, Deus, se é a tua vontade. Agora, um filho pródigo, ele teve a experiência de ser filho, mas agora está a viver com os porcos. E a Bíblia diz que o filho pródigo chegou a um ponto que ele disse: se eu voltar para o meu pai, e se for um escravo, a minha vida vai ser melhor do que esta de estar aqui a comer com os porcos. E a Bíblia diz que, eu estou agora a ver na tradução inglesa, não sei se a portuguesa diz, mas a Bíblia diz que ele chegou aos seus sentidos e ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. E a Bíblia diz que antes dele chegar a casa, o pai já estava aí ter com ele. Há pessoas que pensam que são escravas e que não merecem o amor do pai. Normalmente, as pessoas que são órfãos têm muito medo de não ter suficiente. Mas eu quero dizer aos irmãos que às vezes nós podemos ser filhos de Deus hoje e amanhã estamos a sentir como órfãos. Okay? Brother, just quickly because the people are being distracted. Então, nós, como crentes, temos que pensar, por exemplo, vamos tomar Santa Ceia. Santa Ceia é para os filhos, ou é para os órfãos, ou é para o filho pródigo? Mas quando nós tomamos, muitas vezes nós estamos a tomar como um órfão. Por exemplo, há problemas no mundo. Quantos irmãos sabem que há problemas no mundo? Um órfão, o que é que um órfão pensa? Eu vou morrer, vou perder tudo. Deixa-me agarrar o que é preciso agarrar. Eu vou para outro país, vou fugir daqui. Sei que não acontece aqui. Deixa-me eu apanhar dinheiro, deixa-me agarrar o dinheiro todo, deixa-me pôr tudo no banco, deixa-me pôr. O órfão está tão preocupado, mas o órfão quer fazer tudo ele próprio. Não sente-se como um. Os irmãos já viram quando vão de férias? Será que os seus filhos estão preocupados o que é preciso levar ou não levar? O meu filho só agarra naquilo que ele quer, que é o telefone e uma bateria, e ele vai se assentar no carro. Eu, Caleb, o que é que estás a fazer? Não, eu já estou pronto. Porquê? Porquê que ele faz isso? Porque ele sabe que o pai vai providenciar. Vai providenciar. Ele nunca me perguntou: papá, tem gasolina no carro?
Nunca. Por quê? Porque ele confia. Irmãos, nós às vezes oramos como órfãos. E a gente dizemos, Senhor, se é a tua vontade. Senhor, se é a tua vontade. Irmãos, há passagens na Bíblia, Salmo 91, o último versículo, fala sobre isso. Salmo 103, versículo 5, fala sobre isso. Nós, até pessoas com uma idade, a palavra do Senhor diz que Moisés chegou a uma idade muito avançada, mas ele conseguia ver bem, ele tinha saúde. Obviamente ele morreu. Abraão, com 120, ainda estava a pensar em fazer filhos. Sara, a esposa dele, tinha que ser muito bonita, porque senão não queriam casar com ela. Então ela até como pessoa de idade, 90 anos, queriam casar com ela. Porquê? Ela não era órfã, mas era filho de, ou filha de Deus. Nós estamos a passar por problemas e eu vejo e olho para a igreja e a igreja está a reagir como um órfão. Os irmãos acham que Deus quer ver os crentes morrer? Não. Será que os crentes morrem nestes problemas? Sim. Paulo morreu. Os discípulos todos morreram por causa da sua fé. Estevão, que morreu no livro de Atos, os irmãos acham que ele estava a orar e dizer: ai Deus, valha-me, ajuda-me, eu não quero morrer. Deus, como é que tu podes fazer isso a mim? Eu estou a ser o teu filho. Não, o que é que ele orou? Ele orou: Pai, eu estou a ver a tua glória. Perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que estão a fazer. Isso é um filho, uma filha. Quantos de nós não somos filhos? A gente dizemos, mas onde é que está Deus nesta situação? O que é que Deus está a fazer? Eu nem vou falar no filho pródigo, porque o filho pródigo, e algumas pessoas, talvez, que estão aqui, são como um filho pródigo, não têm um relacionamento com o pai, e há pessoas que, basicamente, Noémia, podes vir aqui, eu sei que tu és um bocadinho pesada, mas não faz mal. Para aqueles que não sabem, esta é a minha irmã biológica, então não há problema. Quando um pai senta aqui no meu colinho, não caias. Um filho que tem um pai que ama ele, ou uma filha, sabe que pode assentar no colo. Agora um órfão, senta-te aí. Um órfão faz assim. Estica a tua mão, como se estivesse a querer tocar. Um órfão diz, eu não sei se posso vir para o teu colinho, papá, mas se é a tua vontade, o que é que eu tenho que fazer para vir a sentar aos teus pés? Olha, vai rezar 7 Ave Marias e 29 não sei quantos. Então é um órfão. Um órfão está a dizer, o que é que eu necessito de fazer? Os órfãos têm problemas, têm vícios. O que é que eu preciso? Irmãos, o meu filho às vezes tem vícios, mas eu nunca digo a ele, olha, até tu parares esse vício, eu nunca mais vou abraçar a ti. Eu não posso dizer isso. O que é que o meu filho precisa de fazer para eu dizer a ele, tu não és mais o meu filho? O que é que ele precisa de fazer? Quantas mentiras é que ele tem que dizer até eu dizer, ok, Calebzinho, agora vem, anda, senta aqui no colo do teu papá. Quantas mentiras? E é por isso que nós temos a misericórdia do nosso Deus. E o que é que Ele diz? Ele diz,
Senta-te aqui. Ele diz: minha filha, não sejas ansiosa por coisa alguma. Não temas. Senta-te aqui. Eu sei que tu pensas que vais perder tudo. Pensas que as coisas... Não, eu estou aqui, eu sou teu pai. Irmãos, há muitos crentes que gostam e têm tido experiências de uma visitação, até o Espírito Santo, uma visitação, mas Deus requer uma habitação. Ele não quer só uma visita. Ele quer que nós estamos a habitar nele e ele em nós. E quando eu estou a habitar na presença de Deus, eu não estou preocupada, porque é que a palavra do Salmo 91 fala sobre isso no primeiro. Aquele que habita no esconderijo de quem? Do Altíssimo, do meu Pai. À sombra do Onipotente vai ter temor. Não, descansará. Eu não percebo porque é que certas coisas acontecem. Como filho, eu não percebo. Mas quando eu estou à destra do Pai, Ele diz a mim: todas as coisas, meu filho, vão concorrer para o bem daqueles que estão a habitar na minha presença. Eu não sei o porquê. Às vezes acontecem coisas na minha vida e tem acontecido. Que eu perdi tudo, perdi o carro, mas quando eu fui à presença do meu Pai, Ele disse: oh meu filho, não te preocupes, tudo aquilo que Satanás roubou, eu vou restaurar. Eu vou restaurar não só algumas coisas, mas tudo. Como o nosso irmão falou a semana passada, não é Jó? O que é que Jó disse? Jó disse: bendito seja. Ele assentou-se na habitação. Não foi só uma visitação. A gente às vezes quando estamos nesta cadeira nós dizemos: mas olha, eu não sei, porque é que a minha família está a passar por isto? Será que eu sou amaldiçoado? O que é que Deus tem contra mim? O que é que Deus fez? O que é que eu fiz? Ai Senhor, mostra-me quais são os meus pecados. Não, Ele diz: pelas minhas pisaduras vós fostes sarados. Ele diz que temos vitória. E Ele diz que posso todas as coisas. E Ele diz, através disto, Ele diz: ó morte, onde é que está a tua vitória? Ó morte, onde é que está o teu aguilhão? Irmãos, quando nós somos filhos ou filhas de Deus, nós temos que habitar na presença do Senhor. A Santa Ceia fala-nos da vitória de estar a habitar com o nosso Deus. Quando nós confiamos em Deus, tudo. Irmãos, há um tempo atrás eu orei por uma rapariga que era crente e ela habitava nesta cadeira. Porquê? Ela com 12 anos foi à escola e uma professora disse a ela: tu não sabes ler, tu és uma parva. E ela era crente, com 12 anos na escola. Os irmãos sabem que por 10 anos, ela nunca mais leu outra vez. Não conseguia. Quando ela via um livro, não conseguia ler. Então eu encontrei ela em Pietermaritzburg e Deus disse-me para orar por ela. Ela não conseguia ler. E os irmãos sabem que quando eu orei por ela, ela estava assentada nesta cadeira como órfão. Ninguém me ama, eu não consigo ler, eu sou uma parva. Mas Deus ajudou-me através do Espírito para pôr ela outra vez nesta cadeira de habitar. E Deus diz: tu és tão preciosa, tu és maravilhosa. Eu criei-te a ti de uma maneira maravilhosa. Os irmãos sabem que naquela noite ela voltou para casa, agarrou na Bíblia e começou a ler. Em 10 anos não tinha lido. Eu conhecia um irmão, conheço, quando ele não conseguia ler, mas quando ele agarrava na Bíblia, ele lia.
Quando ele ia ler outros livros, não conseguia ler. Mas quando ele estava na presença de Deus, ele conseguiu. Eu não sei qual é a sua situação, mas eu sei que isto aqui, a Santa Ceia, é uma celebração de nós sermos filhos. Por que é que eu digo que é uma celebração? Não sei se podes me dar aí, Noémia. Por que é que eu digo que é uma celebração? A palavra do Senhor diz que quando o filho pródigo voltou para casa, para o pai, o que é que o pai disse? Vai lá para fora. Ele convidou ele e ele disse, vamos ter uma festa. Vamos tomar juntos. E ele disse, a Bíblia diz que eles foram e ele pôs um anel. O que é que o anel nos fala? O anel fala que há um concerto entre um homem e uma mulher e Deus. E a razão que ele pôs esse anel foi para dizer que este é o meu filho. Ele estava sujo, mas ele disse, vamos celebrar. E a razão e aquilo que a gente está a fazer. Irmãos, o filho que era filho e ficou em casa, ele sentia-se como órfão. Ele disse, eu já estou aqui há tanto tempo e nunca me deste nada. Agora esse parvo voltou para casa e tu queres dar tudo a ele. E o pai disse a ele, mas tudo era teu. E às vezes a gente como crentes estamos como órfãos a dizer, Senhor, se é. E ele diz, não, é. E a Santa Ceia fala-nos dessa de vitória. A Santa Ceia fala-nos de que a gente estávamos separados de Deus. Éramos pecadores, mas Deus, Jesus, deu a sua vida para quê? Para nós habitarmos. Agora a gente conseguimos, com ousadia, voltar, sem ansiedade, entrar na presença de Deus. Sem campainhas, sem nada. Porquê? Seu sangue derramado lá na cruz. Pelo sangue. Ele quebrou e diz... O que é que ele diz na Bíblia? Em João 14. Ele diz... Eu vou enviar o Espírito Santo. Vocês não vou vos deixar como... Porque ele sabia que a gente tinha que ser filhos e filhas. Para quê? Para sentir que ele vai providenciar, que ele vai dar. Irmãos e irmãs, eu não sei qual é a sua situação, e para a semana eu vou continuar. Eu não sei qual é a sua situação financeira, física, mas às vezes esses problemas nos fazem sentir órfãos em vez de filhos.